pessoal, tudo bem? Gente, estamos seguindo a sequência de entrevistas com os especialistas aqui da Clínica Life. E hoje a gente vai entrevistar o Dr. Thiago Fritzen, que nasceu aqui, inclusive, no Hospital Pio XII do nosso município de Sebelém, e vai falar mais hoje sobre sua especialidade. Doutor, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Fala um pouquinho mais sobre a sua especialidade, o senhor que é endocrinologista, é isso mesmo? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite para poder falar sobre uma área que não é tão conhecida assim no geral, mas é extremamente importante, tá? A endocrinologia é a área que trabalha basicamente com os hormônios do corpo. E isso quer dizer que a gente atende pacientes desde o nascimento até a senilidade, porque justamente o hormônio ele faz parte de todos os desenvolvimentos, todas as fases da vida, e eles são extremamente importantes em cada uma delas. A endocrinologia abrange basicamente as principais doenças são relacionadas com diabetes, obesidade, alterações de tireoide. Em crianças, as quais nós atendemos aqui a partir dos 3 anos, a gente avalia muito a questão de crescimento, desenvolvimento da puberdade. Nas mulheres, fertilidade, questão de pelos em excesso, muitas vezes que chama atenção. Então, tudo que envolver a parte hormonal é do âmbito do endocrinologista poder tratar. Os 3 principais problemas que são tratados? Sem dúvida nenhuma, diabetes, alteração de tireoide, principalmente o hipotireoidismo, que é quando a glândula funciona abaixo do esperado, e a obesidade. São as três patologias que a gente trabalha na maior parte das vezes. Obviamente que como a nossa especialidade é considerada uma especialidade, uma subespecialidade, porque ela já demanda outros cursos além do que é o convencional, a gente acaba pegando mais doença rara também porque vai chegando, né? São pacientes encaminhados. Mas sem dúvida nenhuma, diabetes, hipotireoidismo e obesidade são o carro-chefe da endocrinologia. Você disse que esses problemas são problemas relacionados ao hormônio. Isso. É pela baixa do hormônio, doutor? Os dois lados. Qualquer desequilíbrio hormonal, tanto para baixa ou para excesso, gera alteração importante, dependendo do tipo de desequilíbrio hormonal, pode gerar doenças, inclusive com risco de vida, doenças graves, né? Na maioria das vezes são doenças crônicas, ou seja, doenças que não têm cura, mas que têm tratamento, e é por isso que o acompanhamento regular e organizado ele é importante para manter qualidade de vida. Geralmente é mais para baixo ou mais para alto os problemas? Eu te diria que é difícil responder essa pergunta, porque, por exemplo, se tu me perguntar sobre o diabetes dentro do diabetes tem tipos diferentes. Tem um que é muita insulina, mas essa insulina não funciona. Tem outro que é deficiência de insulina, né? O próprio tireoide, tu tem o hipotireoidismo, que é o mais comum, mas tem o hipertireoidismo também, que é o excesso. E não é tão comum, mas é mais grave, na maioria das vezes. Então, depende muito de qual o quadro do paciente. Eu te diria que qualquer desequilíbrio não é bom. Para mais ou para menos, sempre é ruim. Certo. Doutor, já que a diabetes é um dos problemas que são mais tratados hoje, qual que é a dica do senhor para que possa ter uma diabetes equilibrada? Bom, a minha dica como profissional é, primeiro de tudo, evitar o diabetes, né? Então, é trabalhar muito em prevenção. E o evitar o diabetes entra muito por qualidade de vida baseado em manter peso adequado, manter dieta equilibrada e uma rotina de atividade física, né? O diabetes hoje, sem dúvida nenhuma, é uma epidemia mundial porque a gente também está caminhando para um mundo cada vez mais sedentário e com alimentação cada vez mais desregrada. Para pacientes que já têm diabetes, a regra de antes serve da mesma forma. Então, se eu quero ter um controle da doença adequado, a única coisa que eu acrescentaria nesses ingredientes de a dieta adequada de atividade física é, obviamente, o tratamento adequado e ele é individualizado para cada tipo de paciente. Então, como uma regra geral, uma receita de bolo, dieta, atividade física, manter o peso perto do ideal, sem dúvida nenhuma serve tanto para quem não tem diabetes para não desenvolver, quanto para quem tem diabetes controlar bem a doença e evitar as complicações. Na dúvida, sempre consultar o médico, né? Sem dúvida nenhuma, porque o diabetes, falando especificamente dele, é uma doença que no início, na maioria das vezes, é tratada por clínico geral, até porque tem muita doença e não tem tanto endocrinologista assim para abraçar toda essa demanda. Mas o diabetes, quando ele passa a ficar difícil de ser controlado, quando tem alguma complicação, ele já tem a orientação de ser tratado por especialista. As outras doenças de tireoide, grande parte das vezes são tratados por clínico, mas as outras alterações hormonais geralmente acabam vindo para a gente, porque daí já são coisas mais específicas que na maioria das vezes precisa de um olhar um pouquinho diferente para trazer o equilíbrio adequado para o organismo.
Doutor, o senhor está atuando hoje aqui em Seberi quantas vezes no mês, a cada 15 dias? Eu tenho vindo na média a cada 15 dias, né? Dependendo obviamente do movimento aqui, que tem sido muito bom, a aceitação do município e da região tem sido ótima. A gente encontrou aqui um mercado no sentido de que tinha muita demanda e pacientes que precisavam muito e não tinham com quem consultar. Então eu tenho vindo a mais ou menos a cada 15 dias e às vezes até menos que isso, né? Dependendo do volume que a gente tem. E tem sido bastante interessante nessa troca, assim, os pacientes têm gostado, porque obviamente não precisa se deslocar para os centros maiores, como na maioria das vezes Passo Fundo, ou aqui, às vezes até Chapecó, pensando em endocrinologista. E para mim também é um prazer, porque voltar à cidade onde eu nasci, 25 anos depois, não tinha vindo mais para cá, e encontrar o pessoal aqui, tenho muitos amigos que encontro, então é uma satisfação muito grande. O senhor é natural de? Sou daqui de Seberi, mas sou meio certo. Abraçado em Passo Fundo, já moro lá há bastante tempo. Seu principal foco é Passo Fundo hoje? Sim, eu moro lá, minha família toda mora lá, meus pais inclusive mudaram para lá. E eu atendo em outros municípios também, atendo aqui em Frederico, na Life também, e em outras cidades da região lá de Passo Fundo daí. Mas o mais distante de Passo Fundo foi Seberi e Frederico por causa desse viés aí de conhecer a região e ter passado grande parte da minha infância aqui visitando meu avô. Geralmente, doutor, o pessoal vai consultar um médico, um especialista, quando está com algum problema de saúde. Sim. Qual que é a sua dica para evitar esses problemas na área de endocrinologia? Eu acho que a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Aquele jargão antigo, mas ele funciona super bem. Então, hoje mesmo eu atendi um paciente que ele me disse, se eu vim para cá não é porque eu não estou muito bem. Eu disse, não, na verdade eu tenho que vir enquanto tu tá bem. Que aí a orientação, a medicina preventiva, ela melhora muito o teu ganho a longo prazo, né? Se eu tivesse que resumir em uma frase, estilo de vida saudável, acho que serve para qualquer doença, não só da endocrinologia, mas de todas as outras especialidades. Então, cuidar de si. A gente geralmente deixa a gente para segundo plano para cuidar de outras coisas, mas o mais importante somos nós mesmos. Então, a gente tem que cuidar de nós mesmos. Muito importante. Doutor, obrigado pela sua participação. Prazer, obrigado. Sucesso sempre. Seja sempre bem-vindo ao nosso município, né? Obrigado. Até mais, gente. Valeu, gente!